Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros e essa é a nossa segunda aula do curso de Projetos Elétricos. Nessa aula nós vamos estudar os conceitos básicos relacionados à Lei de Ohm e Lei de Kirchhoff. São conceitos que nós já temos conhecimento, mas vamos fazer apenas uma pequena revisão que será útil para o estudo dos projetos elétricos que virá nas aulas seguintes. Bom pessoal, nas aulas anteriores nós verificamos as grandezas fundamentais de circuitos elétricos, né? Então lá nós falamos de tensão e corrente elétrica e resistência elétrica também, como característica do material. No século XIX, um físico alemão chamado George Ohm, ele observou através de experimentos que a relação entre corrente elétrica e tensão elétrica para um determinado tipo de material, ela era sempre constante. E essa constante, ele observou que era igual à resistência do material. Então, se nós representarmos isso graficamente, nós vamos ter nós podemos observar da seguinte forma, né? Então, para um determinado material, no qual nós chamamos de material linear, material ôhmico, né? Pelo qual nós chamamos de material ôhmico, observa-se que a relação entre tensão elétrica e corrente, ela é sempre constante, ou seja, ela é uma relação linear, existe uma relação linear entre essas duas grandezas, né? Essa observação trouxe uma importante lei para a resolução de circuitos elétricos, que ficou conhecido como Lei de Ohm. E o que a Lei de Ohm nos diz é que a razão entre tensão elétrica e corrente elétrica é sempre constante e igual à resistência do material. Isso vale para alguns materiais, né? São os materiais ôhmicos. Notadamente, os condutores elétricos obedecem essa lei. Então, pelo teorema de Pitágoras, nesse gráfico, nós podemos observar que a tangente de θ, né, vai ser igual justamente à constante, que é o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Bom, para um circuito elétrico, então, né, supondo um circuito elétrico elementar, que nós tenhamos apenas uma fonte de tensão e uma resistência associada, vai surgir aqui uma corrente elétrica e a resistência elétrica, nesse caso, será igual à tensão sobre a corrente. Essa equação é conhecida como Lei de Ohm, né, em que o R representa a resistência elétrica, o V a tensão e o I a corrente elétrica. Então é uma relação simples, mas muito útil na resolução de sistemas elétricos. Aqui nós vamos fazer o primeiro exemplo da aula, né, justamente com a aplicação da Lei de Ohm. Então o exemplo diz: o potenciômetro P1, que está aqui nesse circuito, deve ser projetado para controlar a corrente X em um intervalo de 1 a 10 amperes. E aí ele pergunta, qual deve ser a faixa de resistência de P1? Ou seja, eu vou ter uma resistência variável aqui, associada a uma fonte de 110 volts. E a pergunta é, qual deve ser a faixa de variação dessa resistência para que a minha corrente fique na faixa de 1 a 10 amperes. Bom, nós acabamos de ver que nós podemos determinar esse problema através da Lei de Ohm. Porque, sendo R a resistência do potenciômetro e aplicando a Lei de Ohm, através da relação, né, nós sabemos que a resistência é igual à tensão sobre a corrente. Nesse caso, a resistência que nós queremos determinar, o Rx, vai ser igual à tensão 110 volts sobre a corrente Ix, que nós sabemos que deve ficar no intervalo de 1 a 10 amperes. Então, nesse caso, nós sabemos também que Rx vai ficar no intervalo entre 110 dividido por 10 a 110 dividido por 1, que vai nos dar exatamente um valor de resistência entre 11 e 110 ohms. Então, para uma resistência de 11 ohms, eu vou ter uma corrente de 10 amperes, e para uma resistência de 1 ohm, eu vou ter uma corrente de... Desculpa, está errado, né?
Para uma resistência de 11 ohms, eu vou ter uma corrente de 10 amperes. E para uma resistência de 110 ohms, eu vou ter uma corrente de 1 ampere. Então, com isso, eu consigo atingir o objetivo que foi proposto no exemplo. Essa é uma aplicação básica, é um exemplo de aplicação básica da lei de Ohm. Bom, outra lei importante na resolução de circuitos elétricos é conhecida como lei de Kirchhoff, né? Nesse caso, existem duas leis. A primeira lei, que também é conhecida como lei dos nós, diz o seguinte, que a soma algébrica das correntes em um nó de um circuito é nula. Então, primeiro nós devemos definir o que é um nó de um circuito, né? Então, o nó é um ponto do circuito onde há uma divisão da corrente, uma divisão de corrente. Então, qualquer ponto de um circuito elétrico em que haja divisão de corrente é um nó elétrico, né? E pela lei de Kirchhoff, primeira lei de Kirchhoff, nós sabemos que a soma algébrica das correntes nesse nó deve ser nula. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho a corrente I1 entrando no nó, a corrente I2 entrando no nó e as correntes I3 e I4 saindo do nó. Então, se nós convencionarmos que as correntes que estão entrando são positivas e as correntes que estão saindo são negativas, nós vamos ter para esse caso que I1 mais I2 menos I3 menos I4 será igual a zero, pelo enunciado da lei de Kirchhoff. Essa é uma conclusão bastante lógica de se obter, né? Porque as correntes que entram devem ser iguais às correntes que saem do nó, dada a conservação de energia que precisa haver no circuito elétrico. Com relação à segunda lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das malhas, ela é enunciada da seguinte forma, né? A soma das quedas de tensão em uma malha de circuito é nula. Então, é uma lei similar à primeira com relação agora à queda de tensão. Então, por exemplo, nesse circuito aqui, em que eu tenho uma fonte de tensão associada a duas resistências, em que cada uma das resistências haverá uma queda de tensão nelas, eu também posso escrever a seguinte equação, que a resistência V1, que está no sentido do potencial negativo para o potencial positivo, então eu vou convencionar que esse sentido é o sentido positivo, menos a queda de tensão V2, porque nesse caso o sentido é da queda do potencial positivo para o negativo, então eu vou escrever menos V2 e menos V3, igual a zero. Isso também está relacionado, assim como a primeira lei, à questão da conservação de energia no circuito. Então, em uma malha fechada, a soma das quedas de tensão deve ser nula, porque a tensão fornecida pela fonte deve ser a soma das tensões em cada um, deve ser igual à soma das tensões em cada um dos elementos nessa malha. Então essas leis, elas são muito úteis, tanto as leis de Kirchhoff quanto as leis de Ohm, elas são muito úteis em problemas de resolução de circuitos elétricos, né? Então, se nós recordarmos aqui, em resolução de circuitos elétricos. Então, se nós recordarmos, né, problemas de resolução de circuito, geralmente nós temos algumas variáveis desconhecidas no circuito, como a tensão e a corrente em alguns pontos do circuito, né? Então, com base na lei de Kirchhoff, nós podemos, em um circuito que possua n nós, é possível escrever n-1 equações linearmente independentes com a primeira lei de Kirchhoff. E de forma equivalente, em um circuito que possua k malhas, é possível escrever k-1 equações linearmente independentes com a segunda lei de Kirchhoff. Então, aqui nós temos já um indício de que a lei de Kirchhoff pode ser utilizada para construção de sistemas de equações, para resolução de problemas de circuito, né? Como eu havia falado, as leis de Kirchhoff são úteis para a determinação de parâmetros de circuitos elétricos. Em conjunto com a lei de Ohm, ela permite a resolução de vários problemas de circuitos lineares, porque com base nisso a gente vai conseguir montar sistemas de equações e vamos ser capazes de descobrir as incógnitas do circuito, né? Bom, então só para a gente relembrar a questão da associação de resistores em circuitos elétricos, né? A gente pode ter os elementos associados em série, como está aqui nesse exemplo, né?
os elementos associados em série com a fonte, e nesse caso a resistência equivalente a esse conjunto vai ser simplesmente a soma das resistências individuais. No caso da associação em paralelo, a resistência equivalente vai ser igual ao inverso da soma dos inversos das resistências individuais. Para um caso particular em que eu tenho apenas 2 resistores no circuito, eu posso simplificar essa equação aqui dessa forma, né? Em que a resistência equivalente vai ser o produto dividido pela soma das resistências individuais. E se eu tiver uma associação mista, em que eu tenho tanto elementos associados em série como elementos associados em paralelo, aí eu tenho que fazer uma simplificação desse circuito e encontrar um circuito equivalente para poder determinar sua resistência equivalente, né? Não tem uma forma de calcular diretamente a resistência equivalente de um circuito com associação mista. E é justamente nesses casos de circuito com associação mista em que torna-se útil o emprego das leis de Ohm e leis de Kirchhoff dos nós e das malhas para a resolução de problemas de circuitos elétricos. Então aqui no segundo exemplo da aula, nós vamos verificar isso agora, né? Então ele fala, olha, para determinar, ele pede, né, para determinar todas as correntes elétricas no circuito abaixo. Então nós temos aqui um circuito com associação mista de 4 resistores. Ele já indicou aqui que eu vou ter o primeiro nó aqui, né? E eu tenho aqui a malha 1 do circuito e a malha 2 do circuito. Na verdade, eu possuo 2 nós para esse circuito. O primeiro é esse que está indicado aqui e o segundo é esse aqui de baixo. E eu possuo 3 malhas, essas duas que estão indicadas e essa malha aqui exterior também. Mas como nós já enunciamos, quando eu tenho 2 nós, eu só consigo escrever uma equação linearmente independente. E quando eu tenho 3 malhas, eu só consigo escrever 2 equações linearmente independentes. Então, para a malha 1, aplicando a lei de Kirchhoff em conjunto com a lei de Ohm, eu posso escrever o seguinte, olha, eu sei pela segunda lei de Kirchhoff que a soma das quedas de tensão na malha é nula, né? Então, a primeira tensão que eu tenho é a fonte, eu vou convencionar o sentido do potencial menos para o potencial mais como sendo o sentido positivo, e vou convencionar também que a corrente elétrica, ela entrando no potencial negativo, ela tem o sentido positivo. Então eu tenho aqui, posso escrever aqui 100 volts, a queda de tensão nesse resistor aqui será, pela lei de Ohm, né? Será 5 ohms vezes a corrente I1 que está entrando nele aqui. Então eu posso escrever menos 5 vezes I1. A queda de tensão no segundo resistor aqui da malha vai ser 30 ohms vezes I3. Então eu posso escrever menos 30 vezes I3, isso sendo igual a zero. Essa é a primeira malha. Na segunda malha, de forma similar, eu posso escrever inicialmente menos 5 vezes I2, né? Já que a corrente está entrando, eu convencionei que a corrente está entrando no potencial negativo da queda de tensão. Então, menos 5 vezes I2, menos 5 vezes I2 novamente aqui por esse resistor. E aqui nesse caso, eu vou ter mais 30 vezes I3, porque o sentido aqui da corrente seguindo aqui o sentido da malha, né, a corrente vai estar entrando no meu terminal positivo. Então, por isso eu escrevo mais 33. Então, eu tenho aqui a segunda lei de Kirchhoff aplicada para a segunda malha. Eu também posso aplicar a primeira lei de Kirchhoff no nó 1. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que, convencionando que as correntes que entram no nó são positivas, eu vou ter que I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Bom, então eu tenho aqui 3 incógnitas a serem determinadas, que é I1, I2 e I3, e eu tenho 3 equações linearmente independentes. Então eu tenho um sistema de equação com o número de equações igual ao número de incógnitas, portanto esse é um sistema exequível, é um sistema possível de ser resolvido analiticamente. Para isso, eu vou isolar aqui o I1 na primeira equação, na equação número 1, né? Então, eu vou ter aqui
fazendo aqui a manipulação algébrica, eu vou ter que o I1 é igual a 20 menos 6 e 3. Então, eu obtive a primeira relação. Se eu isolar I2 na equação número 2, então eu vou ter que I2 igual a 3 e 3. Então, eu obtive aqui a minha segunda relação. E agora eu vou substituir o I1 e o I2 que eu encontrei aqui na equação de número 3. Né? Então, com isso, eu vou obter o I1 é 20 menos 6 e 3, 20 menos 6 e 3, menos o I2, que será 3 e 3, então menos 3 e 3, menos o I3, que já estava aqui na equação. Isso tudo igual a zero. Agora eu tenho uma única variável desconhecida, uma única incógnita, que é o I3, né? Eu posso isolar ela aqui e vou identificar que o I3 é igual a 2 amperes. Se eu substituir o I3 nessas relações anteriores aqui que eu encontrei, né? Então eu consigo encontrar o I1, basta substituir o valor de I3 aqui, então I1 é igual a 20 menos 6 vezes 2, que é o valor de I3, e 1 será igual a 8 amperes. E, da mesma forma, substituindo nessa relação aqui o valor de I3, eu vou ter que I2 igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 amperes. Então, vejam que, apenas aplicando a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm, nesse circuito eu consegui identificar as correntes, todas as correntes existentes no circuito. Com essas correntes, eu também posso determinar agora a queda de tensão em cada resistor. Então, eu posso, por exemplo, nesse primeiro resistor, eu sei que o I1 é igual a 8 amperes, então 8 vezes 5 ohms aqui da resistência, eu teria uma queda de tensão aqui de 40 volts. Nesse segundo caso aqui, do I3, eu tenho I3 igual a 2 amperes, então 2 vezes 30, eu teria uma queda de tensão aqui de 60 volts. Então, se eu somar 60 volts com 40 volts, eu vou ter exatamente os 100 volts aqui da fonte, mostrando a validade da segunda lei de Kirchhoff. E de forma similar, eu também poderia encontrar as quedas de tensões aqui nesses outros dois resistores. Então, esse é um exemplo bastante simples, mas que nos permite visualizar a utilidade das leis de Ohm e lei de Kirchhoff na resolução de circuitos elétricos, que era o objetivo dessa nossa aula de hoje. Bom, e assim nós terminamos a aula de hoje, revisando esses conceitos fundamentais de lei de Kirchhoff e lei de Ohm, que são muito úteis para a resolução de sistemas elétricos, e peço que vocês acessem o ambiente virtual de aprendizagem para a resolução de exercícios relacionados a esses temas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.